Olá, bom dia a todos. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. Hoje, quinta-feira, dia 11 de abril. E, é claro, sempre agradecendo a você pela honra da sua companhia. Aqui na bancada do Notícia de Frente, o jornalista Antero Paes de Barros e o professor Lourenberg Alves. Bom dia, professor. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, senador Antero. Bom dia, telespectador. Bom dia, Antero. Bom dia, Lúcio. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia ao telespectador e telespectadora. E a gente começa aqui registrando que o Tribunal de Justiça mandou soltar 4 do núcleo subalterno e impôs tornozeleira. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça determinou por unanimidade a soltura de 4 pessoas presas no último dia 30, na Operação Sangria. E essa decisão aí ocorreu durante uma sessão realizada no início da tarde desta quarta-feira. A Sangria investiga em um esquema de monopolização do sistema de saúde, tanto na Prefeitura de Cuiabá quanto no governo do Estado. Conseguiram liberdade aqueles considerados integrantes do núcleo subalterno. Se fosse lá em Brasília, iam falar que era o baixo clero. Baixo clero. Do núcleo subalterno do esquema. São eles: Celita Natalina Liberali, Fábio Alex Tax Figueiredo, Quedina Iracema e Flávio Alexandre Taques da Silva, e foram impostas aí medidas cautelares aos investigados, entre as quais o uso da tornozeleira eletrônica. E aí tem uma outra notícia, né? Essa notícia aqui que a gente registrou aqui foi a do site Media News. E aí lá no Folha Max, a manchete é a seguinte: médicos desistem de HC e negociam delação, que poderia aí envolver aí, entre 19 pessoas, né? 19 agentes públicos, né? Entre vereadores e deputados aqui em Mato Grosso. São informações aí de bastidores, mas que... Da mesma Operação Sangria. Da mesma Operação Sangria, né? E aí o complemento aqui da informação é o seguinte: a defesa de Luciano Correia Ribeiro e Fábio Liberali Weisheimer teriam pedido na terça-feira desistência de um habeas corpus em tramitação no Tribunal de Justiça. Os dois são defendidos pelo advogado Hélio Nishiyama, no inquérito que apura a Operação Sangria. É bom que esse é o instrumento que a gente elogia da delação premiada. Se eles não fizerem delação, vai se perder muito tempo na investigação. Não é que não vai chegar lá, vai chegar lá. Mas a delação facilita a chegada lá. Né? E a informação é de que a delação pode ser feita entregando vereadores, deputados, tem mais gente graúda a ser entregue por essa Operação Sangria. Isso mostra o quê? Que existia um esquema na política para roubar o dinheiro da saúde. Simples assim. E como esse grupo atuava tanto nas prefeituras como também no governo do Estado, fica uma grande interrogação. Quais são os prefeitos? Quais são os vereadores? Quais são os deputados? Quem mais do Poder Executivo está envolvido nisso? Por que essa coisa toda? Enfim, eu acho que é uma medida salutar, inclusive, do Tribunal de Justiça, separar a cabeça dos pequenininhos. Os pequenininhos, beleza, impõe medida coercitiva, manda para eles, até porque, pelas investigações preliminares, eles já sabem que esses pequenininhos não sabem de muita coisa. Eles cumpriam determinadas ordens até determinado ponto. Pronto. E eles foram colocados em liberdade, entre aspas, mas com medidas cautelares. Agora, esses outros, fazendo a delação, eu acho que é uma contribuição enorme para a população mato-grossense. A terra vai tremer, viu? A terra vai tremer. Muita coisa vai acontecer. Porque a gente tem um caos na saúde, um caos, de não ter luvas, de não ter esparadrapo, de não ter atadura,
de não ter agulha, de não ter seringa, de não ter remédio, de não funcionar. E aí as pessoas vão fazer delação que estavam roubando o dinheiro da saúde? Pior do que isso. Só falta aqueles 14 milhões terem sido roubados da saúde, parece que foram. Os 14 milhões que eu me refiro é do motel. Né? Os 14 milhões do motel terem sido roubados da saúde. E a gente com Santa Casa fechada, com toda essa situação aqui na nossa cara, a população sofrendo, e as pessoas parecem que não estão vendo nada do que está acontecendo no Brasil. Nesse caso aí nesse caso da Operação Sangria aí, não era só aí o assalto aos cofres públicos, né? Era o que se fazia com as pessoas que precisavam de atendimento. Pessoas que precisavam, por exemplo, do atendimento a domicílio, lá, o home care. Pessoas que precisavam fazer cirurgias. E aí segundo a denúncia, os membros desta suposta quadrilha deixavam essas pessoas lá esperando. Esperando o quê? Esperando para ver se as empresas que eles dirigiam iam ser beneficiadas com atendimento do paciente A, B ou C. Enquanto não se resolvia isso, as pessoas ficavam lá, esperando. E a fila aumentava. Mas, Lúcio, a justiça faz bem em soltar esse grupo subalterno, como você chamou, até porque a soltura deles, entre aspas, não impede e não dificulta a investigação. Se não impede e não dificulta a investigação, nada mais justo do que liberá-los com ressalvas, né? Com medidas cautelares. Agora, a pergunta que o Antero fez foi brilhante. Quem são as pessoas, né? Quem são os vereadores, ou quais são os vereadores, quais são os deputados, quais são os prefeitos envolvidos? Essa que é a pergunta que o nosso telespectador certamente estará fazendo. Tomara que todos os nomes venham à tona, né? A população precisa saber disso, né? Essa coisa que tem hora causa indignação, o tal do sigilo, né? Aí eles vão lá, confessam, entregam tudo, aí tem que determinar sigilo. Não é que a população quer saber por curiosidade, a população quer saber para saber quais são os seus malfeitores, né? Quais são as pessoas nas quais elas não podem mais acreditar. Tomara que isso se resolva a bom termo. E resolver a bom termo é manter punição rigorosa a essa máfia da saúde. Não dá. Máfia é ruim em qualquer lugar, na saúde é pior ainda. E aí, falando de um outro caso aí, de um outro escândalo de corrupção aqui em Mato Grosso, a informação que foi divulgada ontem, inclusive pelo jornal A Gazeta, é de que já estariam aqui em Mato Grosso aquelas promissórias de 53 milhões de reais que fazem parte lá da delação de Silval Barbosa e que acabaram resultando, né, no afastamento lá de 5 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. E aí, isso foi resultado aí de um pedido aí de compartilhamento feito pelo Ministério Público ao Supremo Tribunal Federal, e aí essas promissórias já vieram para cá. Deve ter vindo mais coisas, com certeza, né? Mas as promissórias já chegaram aqui. Na delação lá, Silval Barbosa diz o seguinte, que ele foi vítima de chantagem, de extorsão, porque ele foi procurado lá pelo conselheiro José Carlos Ovelli e falou: olha, os outros conselheiros aí estão descontentes, né, com o que está acontecendo e para poder ter continuidade aí as obras da Copa, aquele outro programa lá de pavimentação MT integrado, eles querem tantos milhões de reais para que as obras não sejam paralisadas. Os conselheiros aí, todos eles, praticamente, eles negam as acusações. Mas o fato é que isso daí ainda tem que ser muito bem explicado. E as notas... Olha, veja bem, a Polícia Federal, primeiro é estranho porque que isso veio para Mato Grosso. O conselheiro não tem foro no STJ?
o caso não teria acontecido enquanto eles estavam no exercício da função. A atribuição do crime é enquanto eles estavam no exercício da função de conselheiros. Portanto, como eles estão na condição de conselheiros afastados, tinha que ir para o STJ e, consequentemente, para o Ministério Público Federal e, consequentemente, para a Polícia Federal ajudar a investigar. Ponto. Não sei por quais motivos que essas notas promissórias teriam vindo para Mato Grosso. Porque a informação que foi divulgada é de que essas promissórias vieram para Mato Grosso e não seria para o Ministério Público Federal, seria para o Ministério Público Estadual. Pois é, aí eu não estou vendo conectividade na questão da legislação. Mas deve ter algum motivo, né? Pode ser que tenha alguma... Isso daí também passou por uma licitação lá na Secretaria de Infraestrutura para contratar uma empresa que já prestava serviços para o Tribunal de Contas e que essa empresa, para fazer parte aí para poder se consolidar esse esquema, eles citam até a empresa iriam fazer uma licitação lá na Secretaria de Infraestrutura para que esse dinheiro aí de propina, né, como denunciou o Silval Barbosa, pudesse ser levantado dos cofres públicos e alçar voo para o destino. Mas eu só quero dar aqui uma sugestão de uma situação bem feita pela Polícia Federal Brasileira. Eu não sei se nós temos tecnologia para fazer isso aqui com a nossa Polícia Civil. Porque se tiver no Ministério Público Estadual, ele vai ter que recorrer à investigação da Polícia Civil e à tecnologia da Polícia Civil e o próprio Ministério Público Estadual investigar. E eu não sei se nós temos aqui a tecnologia do que foi feito lá no episódio do Gedel Vieira Lima. Foi encontrada aquela mala do dinheiro do Gedel. Tá bom, ali está provado porque foi encontrado num apartamento alugado pelo Gedel, por familiares do Gedel. Então já existiam provas aos borbotões. Mas além disso, eles buscaram mais provas técnicas. Eles buscaram o quê? A impressão de nota digital nas cédulas. E aí aparecem lá as notas digitais do Gedel. O Gedel danadinho, ainda contou o dinheiro, rapaz, depois. Para ver se não tinha sido trapaceado. Entendeu? Então aparecia lá a nota digital do Gedel. Essa nota promissória, com uma boa investigação, com uma boa tecnologia, dá para saber quem é que teve acesso a essa nota promissória. Porque, estranhamente, a história dessa nota é assim. A nota foi encontrada, pendurada depois, numa cortina, porque assim, a Polícia Federal fez busca e apreensão em todos os gabinetes. E aí, muito tempo depois, um conselheiro substituto ou uma conselheira substituta falou: olha, achei aqui atrás da cortina, colado aqui atrás da cortina, essas notas promissórias. É que a polícia costumava procurar, Antero, embaixo do tapete, não é? Pode ser. No teto, né? Pode ser. Pode ser que não tenha encontrado. Agora inovaram, né? Aí, né? Na cortina. Colar na cortina. A gente já viu aqui dinheiro na cueca, né? Tudo jeito. Na cortina, documento no teto, não é isso? Exato. Mas eu acho assim... No subsolo, que mas... poder-se-ia buscar essa fórmula, né? Ou requisitar uma parceria da Polícia Federal. O que eu não quero é que jogue fora essa possibilidade da Polícia Federal. Né? Primeiro, para ver se o Silval está falando absolutamente a verdade. Porque uma nota assinada pelo Silval Barbosa, que prova é? Se essa nota está assinada exclusivamente pelo Silval Barbosa. Ela precisa estar assinada pelo Silval, está endereçada a alguém, né? E tem que ter... Como não tem o recibo da pessoa, mas no Mato Grosso está ficando bom, né? O cara faz propina com nota promissória, né? Pede garantia, não é? Garantia. Pede garantia, né? Dá uma nota promissória de garantia, olha, cheque a propina de garantia. É 53 milhões, ok. Faz Tantas aí, notas promissórias. Faz aí as promissórias aí. São 36 notas promissórias. 36 notas promissórias. Olha. Era número bom, hein? Número bom, de 5 milhões, não sei quantos milhões cada uma, né? É um negócio bacana. Tudo parcelado, né? Tudo parcelado. Tudo parcelado. Tudo parcelado. Que era a garantia, né? Mas tem impressão digital nessa nota. Com certeza tem. Se for na mesma linha que a Polícia Federal fez no episódio
do dinheiro, né? Do Gedel, você consegue chegar nas impressões digitais. E aí vê quem que está falando a verdade, né? Se teve a propina, 1. Se teve a propina e foi entregue para 1 ou foi entregue para 5? Ou foi entregue para 2? Porque a notícia, ora fala que o Novelli esteve com ele, ora fala que o Novelli e o Sérgio Ricardo estiveram com o governador Silval Barbosa. Os outros 3, em nenhum momento Silval diz que estiveram com ele. Nem o Valdir Teix, nem Walter Albano e nem Antônio Joaquim. Mas são citados por Silval de que teria ouvido do Novelli e do Sérgio Ricardo que a propina não era só para os 2, era para dividir entre 5. É isso. Agora, o que chama a atenção aí é de que, por exemplo, se três não foram citados por Silval Barbosa lá na delação. Ele ouviu... Não foram citados como estando com ele. Não, né? eu sei. Ele ouviu de 1 ou 2 o pedido de propina. De 1 ou 2 conselheiros. É o que ele diz na delação. E aí, Silval Barbosa citou que outros 3 também iriam receber. Como ele só citou isso, será que o ministro Luiz Fux não tinha outros elementos também nessa delação para que ele decretasse lá o afastamento dos 5 conselheiros? Essa é a pergunta que se faz. Até agora não apareceu nada no processo, né? Até agora não apareceu nada no processo e até agora, 14, 16 meses depois, a Polícia Federal já investigou e não acrescentou nenhum dado novo no processo. Agora, o que a gente espera é a irritação com o tal do sigilo, né? É que não haja sigilo. É que seja permitido à população saber o que é que tem produzido no processo. Porque assim, você pode estar demorando para chegar aos fatos verdadeiros e pode estar também desonrando pessoas. Nós tivemos ontem, eu li no jornal A Gazeta. Não sei nem se vocês comentaram ontem aqui no programa, porque eu não estava vindo esses dias. Você lembra da prisão do Nilson Leitão? O Nilson Leitão foi preso às 6 horas da manhã na casa dele, a Polícia Federal bateu na porta, ele estava dormindo com o filho dele, levantou, acordou, botaram ele dentro de um camburão da Polícia Federal, estacionaram o carro da Polícia Federal em frente de uma lanchonete, como é muito quente, largaram o capuz aberto, de uma lanchonete em Sinop, quer dizer, o Nilson Leitão exposto, preso, algemado, dentro de um camburão da Polícia Federal. Transportado para Cuiabá, algemado. Desce no aeroporto de Cuiabá, algemado. Transportado para Brasília. Desce em Brasília, algemado. Aí tem uma denúncia do Ministério Público Federal. E ele foi inocentado. Ah, mas tem muita gente que é absolvida no Supremo Tribunal Federal. Tá bom. O Nilson Leitão foi absolvido por unanimidade. E eu tenho medo disso, pessoal. Porque assim, a manchete era ele preso, era ele algemado, era ele perto do avião algemado, era ele no camburão em Sinop, as mais diferentes manchetes. E a inocência? O jornal Gazeta teve a dignidade de colocar como submanchete. Foi a segunda manchete do jornal Gazeta. Mas eu não vi isso em nenhum outro veículo de comunicação. Quer dizer, você desonrar a pessoa, tudo bem. Aí a pessoa é absolvida por unanimidade. Eu, inclusive, fui testemunha do Nilson nesse processo na Polícia Federal. Eu fui ouvido pela Justiça Federal de Sinop. Ele, Nilson, desde aquela época, está processando a União. Por quê? Por uma questão de legítimo direito à honra. Né? Por uma questão de danos morais. E com certeza ele deve ganhar esse processo, não é possível. E por falar em Nilson Leitão, nos bastidores, as informações que circulam é de que na delação do ex-secretário de Educação Permínio Pinto, existem muitas e muitas denúncias gravíssimas em relação ao ex-deputado federal Nilson Leitão, e estas denúncias estão sob sigilo.
Não, estão sob sigilo. E como, de acordo aí com essas informações, não se refeririam apenas a esse escândalo da SEDUC, que teria muito mais coisa. Agora, tem que aguardar, porque a delação de Permínio Pinto está sob sigilo. O Permínio não fala, o advogado não fala, a sociedade não sabe. Eles são proibidos de falar, não é? Eles são proibidos. São proibidos de falar, até porque senão anula o processo de delação aí da colaboração premiada. Pois é, mas eu acho que não pode demorar tanto tempo assim investigando isso. Mas o Lúcio e Antério e amigo telespectador... Cita o Nilson, cita o Guilherme, cita o ex-governador Pedro Táxi. Na questão da investigação sobre a questão da SEDUC, ainda faz sentido o sigilo, porque ainda não se teve um andamento muito mais, um desempenho maior nessa investigação. Então faz sentido o sigilo. O que não faz sentido, Lúcio, é a respeito dos conselheiros do Tribunal de Contas, porque há 1 ano e meio, ou mais de 1 ano e meio, eles estão afastados. 16 meses. Portanto, já tem um tempo suficiente para fazer toda a investigação envolvendo os 5 conselheiros, a meu juízo. Já deveria ter liberado aquela outra parte da delação do Silval Barbosa, que tanto nós todos esperamos, porque só liberou a primeira parte, que todos nós conhecemos. Essa não diz respeito aos conselheiros. Essa não diz respeito. Não diz respeito aos conselheiros. Entendeu? E a nota promissória, se não me falha a memória, vieram cópias da nota promissória, não vieram as originais. Parece que as originais serão encaminhadas ao STJ. Aí é bom que fica 2 frentes de investigação, né? Exatamente. O processo agora foi para onde deveria ter ficado. Veja bem, professor, eu estou falando aqui porque sou jornalista, mas eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu tenho uma formação em Direito e sou advogado. O ministro Luiz Fux, ele recebe esse material do Ministério Público e ele determina o afastamento, dizendo que essa era uma delação monstruosa, né? Ele usa esse termo. Essa delação monstruosa, espetacular, etc. O que foi produzido nisso? Nada. O que foi produzido dessa delação monstruosa? Nada. Aí, 16 meses depois, e assim, no livrinho, você fala que o inquérito tem que estar concluído em 81 dias. 16 meses depois, você multiplica isso aqui por dias, dá 480 dias depois, o ministro Luiz Fux encaminha isso para o STJ. Ele encaminha para o STJ dizendo o seguinte: estou encaminhando para o STJ por reconhecer que a corte que tem legitimidade para apreciar o assunto é o STJ. Pergunta de advogado, que com certeza será a pergunta dos advogados de defesa dos 5 conselheiros. Daí não excetua nenhum. Mas para aí, se ele não era pessoa legítima, quer dizer, ele devolve para o STJ dizendo que ele não é legítimo. Mas ele não elimina o afastamento que foi determinado por uma pessoa não legítima. Ué, se ele não é legítimo para julgar, e continua a legitimidade... No caso aí, para continuar o julgamento, para continuar... Para continuar o julgamento, não é? Não, ele está entregando ao STJ... O Lúcio, não tem processo, cara. Não tem processo. Tem inquérito. Ele está mandando um inquérito para o STJ. Não tem denúncia. É preciso dizer isso. Isso é uma ofensa à cidadania. Quer dizer, porque foi ele que homologou a delação de Silval Barbosa ao Ministério Público Federal. Até aí tudo bem. E nessa delação tinham todas essas denúncias. Denúncias, sim. Mas, Haroldo, se defrontar com denúncia de pessoas que têm foro no STJ, porque lá no STJ já corria a delação do Pedro Nadaf, que é rigorosamente igual ou muito parecida com a delação de Silval Barbosa, sobre o mesmo fato, sobre a questão da propina, sobre a questão dos conselheiros, sobre um monte de detalhes que tem na Operação Malebouge. Quer dizer, aí 16 meses depois,
não tem denúncia do Ministério Público. Denúncia é a petição inicial do Ministério. O Ministério Público até hoje não produziu uma denúncia. O senhor José Carlos Novelli merece ser processado pelos seguintes fatos. 1, crime de peculato, por isso, aquilo. Crime de não sei o quê. Não tem. Nem contra Novelli, nem contra Sérgio Ricardo, nem contra Antônio Joaquim, nem contra Valdir Teix e nem contra Walter Albano. Então eu fico assim, assustado com relação aos direitos civis. Quer dizer, nós não podemos fazer um populismo no Poder Judiciário. Embora a gente queira o fim da investigação. Quem mais deve ter interesse no fim das investigações, ou seja, de apressar as investigações, com a melhor tecnologia do mundo, deve ser os afastados, né? Porque não é possível que eles continuem com essa espada de Damocles na cabeça, um quase processo eterno. O processo não começou. E aí eu digo que precisa Né? ser... Quem leu o processo de Franz Kafka vai entender bem isso. E aí, só para a gente fechar esse assunto, eu digo que essa história precisa ser muito bem explicada, né? Muito bem explicada, até porque é o seguinte, a denúncia foi grave, ainda carece aí de concluir as investigações, as denúncias são gravíssimas, justamente falou-se aí numa propina superior a 50 milhões de reais, com 36 notas promissórias, justamente em cima daqueles que tinham como missão principal zelar pela correta aplicação do dinheiro público. Aí precisa explicar isso muito bem. Bom, vamos ao seu destaque, professor Lorenberg. Lúcio, Antério e amigo telespectador, o salário mínimo está voltando a ser discutido, não o salário mínimo em si, mas a maneira, a fórmula, Lúcio, a metodologia aplicada para o reajuste do salário mínimo. É esse o tema do meu comentário. E o seu destaque, Antero? Meu destaque é uma entrevista que eu fiz com o delegado Stringueta, que ele está chefiando um grupo de combate ao crime organizado. E nós conversamos um pouco, ele não pode falar detalhes, porque o processo está sob sigilo, sobre a Grampolândia Pantaneira. E aí, descobri no meio da entrevista que o processo veio para cá, já está aqui, parte do processo está com o desembargador Orlando Perry, que é aquela parte que trata de juízes e promotores, isso vai, por prerrogativa de foro, para o Tribunal de Justiça. A outra parte do processo está com o juiz Jorge Tadeu, mas o processo está começando e serão indicados delegados. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a chefia da Delegacia Geral de Polícia Civil de Mato Grosso, até por uma questão de economia processual, até para a gente não ver começar tudo isso de novo, porque parece que não andou um palmo lá em Brasília, viu, professor? Parece que lá em Brasília o ministro Campbell sentou em cima e fez um serviço bem asseado, realmente, de ficar em cima do processo. Para não começar tudo de novo, eu acho que seria de bom tom, por uma economia processual, que colocassem nessas investigações os delegados Stringueta e como que é o nome daquela outra mulher? Ana Cristina, delegada. Delegada Ana Cristina, não é? Uhum. Ana Cristina Feldner. Deveriam colocar os dois para agilizar esses processos, que pelo jeito vão demorar. Entendeu? Lembro até de uma discussão que nós tivemos. Mas se colocar, por exemplo, delegados novos aí, Antero... Vai começar tudo de novo? Não digo nem para começar tudo de novo, que ocorreram muitos questionamentos, não é? De repente se colocam ali delegados novos, até para poder, vamos dizer assim, comprovar, né, tudo aquilo que foi levantado antes. Colocar delegados novos aí, sem nenhum demérito aos delegados novos, retardar o processo. E retardar o processo corre a favor da prescrição. Então, eu acho que é uma temeridade não indicar o Flávio Stringueta e a Ana Cristina Feldner. Eu acho que é uma temeridade, porque eles vinham fazendo um grande trabalho.
Agora, o trabalho não foi concluído. Em alguns setores estava próximo de ser concluído. Em outros está muito longe de ser concluído. Por exemplo, as telefônicas, até quando o processo subiu, não havia entregue. Você lembra que nós entrevistamos aqui o presidente do Tribunal de Justiça, que ele foi na veia ao dizer que ele ia requisitar das operadoras telefônicas os números dos telefones grampeados em Mato Grosso. E para onde foram essas gravações? Porque isso é possível você detectar cientificamente através das informações das agências. E tem que ver se essas informações até hoje não chegaram. Eu acho que deveria... Você não pode jogar fora a experiência das pessoas que já estão mergulhadas nesse processo. Com elas, o processo vai demorar. Sem elas, corremos o risco da prescrição. Bom, seguindo aqui, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar a real situação financeira da Previdência dos Servidores Públicos de Mato Grosso, realizou a primeira reunião entre os membros que compõem a CPI. E esse foi um dos assuntos do Jornal do Meio-Dia, nesta quarta-feira, numa entrevista com o deputado estadual do MDB, Tiago Silva, que falou também sobre uma reunião do governador Mauro Mendes com os deputados lá na Assembleia Legislativa. O governador Mauro Mendes esteve, nesta quarta-feira de manhã, reunido com os deputados estaduais. E o tema lá do encontro foi apresentar aí um balanço, né, do desempenho aí da Receita e das despesas do Estado nos últimos 15 anos. Isso. Ele esteve lá na Assembleia para fazer a explanação dos dados, tanto da Receita e principalmente da despesa. Houve um aumento considerável da despesa do Estado, bem maior do que a Receita. E o objetivo é que a força dos poderes, tanto do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, para que nós possamos achar uma solução para diminuir aí esse déficit financeiro do nosso Estado. Porque da forma que está, o governo está engessado, está com dificuldade para fazer novos investimentos. É inadmissível o que foi colocado para nós lá, que nesses últimos anos a Receita ela aumentou em torno de 360%, 370%, e a despesa foi um aumento de quase 700%. Então não tem como fechar aí as contas do Estado com a Receita, com a despesa aumentando praticamente o dobro da Receita. E essa reunião estreita mais ainda os laços, até porque, como o senhor falou, recentemente, entendendo o problema dessa crise financeira no Estado, a Assembleia aprovou. Agora o senhor falou em cada um fazer o seu dever de casa, uma força-tarefa. E como que a Assembleia vem fazendo esse dever de casa para enxugar os gastos e também contribuir nas finanças do Estado de Mato Grosso? Sim, Nayara, a Assembleia ela pode ajudar em duas situações, né? A primeira é estar ajudando o governo a aprovar essas medidas, esses refinanciamentos e outros projetos de lei. Um deles que eu quero citar aqui foi que o governo, quando foi votar o FETAB, ele destinou 10%, ou melhor, destinou alguns percentuais para cada área. E uma dessas áreas foi o MTPAR, né, que 10% do FETAB ia para o MTPAR para a construção de novas rodovias. E agora o governo enviou um projeto lá para a Assembleia para que esse recurso do MTPAR fosse destinado para a saúde. E eu, juntamente com o deputado Eliseu Nascimento, nós fizemos uma emenda que esse recurso pudesse ser destinado também para a educação e para a segurança pública. Deputado, por falar tanto em crise, né, em redução de custos, diminuição de gastos, aí entra em pauta as emendas parlamentares, né, que o governador vetou, a Assembleia derrubou o veto, e aí não seria uma forma também de ajudar a economizar? O governador mandou o veto lá e foi derrubado o veto dessas emendas, mas as emendas é um instrumento, uma ferramenta importante para que realmente os recursos possam ser aplicados de forma correta. Né? Nós temos a situação, quero dizer aqui, de algumas escolas. Eu, como presidente da comissão... Mas o governo não poderia fazer essa aplicação, tem que ser pelas emendas.
Pode ser feito em conjunto. O que nós temos defendido, e eu falei isso já na tribuna da Assembleia Legislativa. Já existe algumas demandas dos municípios. Existe a lei da emenda impositiva. Então, os deputados, o governo pode fazer de forma conjunta. Quero citar aqui... Só para ilustrar aqui, deputado, sim. A emenda é impositiva. Sim, a emenda ou seja, é obrigado a pagar. Sim, é obrigado. Aí o governador veta o que é obrigado a fazer, é isso? Isso, né? Foi vetado, né? Isso é uma lei impositiva, né? Tem que ser feito. E o objetivo dos deputados é realmente ajudar que o dinheiro seja aplicado realmente para resolver os problemas pontuais dos municípios. Agora, falando um pouquinho da CPI da Previdência dos Servidores, aconteceu ontem a primeira reunião, essa CPI aí, que vai buscar mostrar em números que não é preciso o aumento dessa alíquota de 11 para 14, como que é o governo do estado, e além disso, buscar também reparar alguns danos a esses servidores, injustiças. Sim, a nossa preocupação, Nayara, dessa CPI, que foi proposta pelo deputado João, e nós tivemos aí a grata alegria de ser escolhido como relator, é que nós possamos fazer uma CPI propositiva, de buscar uma solução para que o servidor público não possa ser penalizado. Agora mesmo nós estivemos reunidos com o governador mostrou que nos últimos anos, se você for fazer um comparativo de 2003 para 2018, praticamente dobrou o número de inativos do Estado. E também aumentou o número de servidores do Estado nesses últimos 15 anos. Existe uma grande preocupação que em 2023 o número de inativos vai ser maior do que o número de servidores na ativa, né? Então o número de aposentados vai ser maior do que o número de ativos. Então vai ter mais gente para receber do que gente pagando a Previdência. Porém, nesses últimos anos, a quantidade, o número de servidores contribuindo com a Previdência foi muito maior. Então, nós não queremos que o servidor seja prejudicado. Então, nós queremos resguardar o direito do servidor de se aposentar. O deputado Thiago Silva, do MDB, é candidato a prefeito lá de Rondonópolis, ou pelo menos pré-candidato? Então, Lúcio, o meu objetivo, o meu foco nesse momento é ser deputado. Nesse momento? Eu estou trabalhando para continuar fazendo um bom trabalho. Para isso, a população me elegeu para estar representando, para estar defendendo os interesses da população. O MDB vai trabalhar para ter candidatura própria lá em Rondonópolis, é um partido forte, tem deputado federal, tem deputado estadual, tem um presidente da Câmara, né? Então nós vamos ter candidato. É uma das cidades mais ricas do estado e é o segundo maior PIB do estado de Mato Grosso, e nós vamos ter candidatura lá. O senhor descarta, então, ser não, candidato? Isso não significa que eu vou ser candidato. Nós temos outros nomes que vão vir para o partido. Então o senhor confirma a candidatura? Não, nós estamos num projeto de construção, de discussão. Nesse momento eu não sou candidato, né? E também... Mas quer ser? Não, eu sou filho de Rondonópolis, né? Eu tenho um sonho de ser prefeito de Rondonópolis, mas isso também não significa que é o ano que vem. Isso pode ser daqui a alguns anos, 4, 6 anos. Né? Então, nós vamos estar aprofundando esse debate lá no município. E o eterno presidente do MDB, Carlos Bezerra, já disse que já elogiou muito o deputado estadual Thiago Silva, quer que ele seja o candidato lá em Rondonópolis, já disse que se Emanuel Pinheiro não for candidato aqui, ele quer a deputada Janaína, aí ele quer lá em Tangará da Serra o doutor João, que se elegeu deputado estadual, mas é isso, todo mundo aí começando a se articular aí para 2020, né? Ele já está costurando, né? Costurando. Mas o que mais me preocupa nessa entrevista do deputado é o seguinte, é que essa CPI da Assembleia, prestaram atenção no que ele falou, assim, bastante atenção no conteúdo da fala dele. Olha, os números que o Mauro Mendes mostrou, mostram que está crescendo cada dia mais o número de aposentados e o número de servidores na ativa. Aí dá um número, que ele acha que em 2023, 2025... 23, né? 2023, nós estamos em 2019. 2023 é daqui a 4 anos. Nós teremos mais servidores inativos do que servidores na ativa. Essa conta não fecha, gente.
Se você tem mais pessoas sem trabalhar e menos pessoas trabalhando, como é que essas pessoas vão produzir riquezas suficientes para pagar aquela maioria que trabalhou no passado e que chegou um momento de gozar da sua aposentadoria? Ou faz uma reforma da Previdência, ou faz a reforma da Previdência. Esse discurso é falso. Eu não quero que o servidor público seja prejudicado. Sabe quando que o servidor público vai ser prejudicado? Quando o Estado não aguentar pagar e ele deixar de receber a aposentadoria. Esse que é o prejuízo que tem que se evitar para o servidor público. Não é hora de trabalhar com demagogia. Agora, quem trabalhou a vida toda tem direito à aposentadoria, né, Antero? Não podem retirar essa garantia. Mas ninguém está tirando. Não, isso que eu estou falando. Acho que é isso que o deputado quis dizer, não é? Não, ele está dizendo o seguinte. No Brasil, se você for fazer a reforma da Previdência, preocupado em não penalizar o servidor público, porque o servidor público é uma casta. Desculpa. Mas isso é absolutamente verdadeiro. Você tem 230 milhões de brasileiros, menos de 2 milhões de servidor público. Você tem 1,5 milhão. Esses 1,5 milhão gastam mais da Previdência Social do que os outros 230 milhões. A elite desse 1,5 milhão. A elite desse 1,5 milhão, não é isso? Que é o grande problema. Esse que é o problema. Esse é o grande problema. Entendeu? Esses 1,5 milhão, porque o servidor público é muito beneficiado nessa questão. Então, assim, o que precisa defender? Direito adquirido, deixa para lá, é direito adquirido. Já trabalhou, etc e tal. Mas você não pode... Não, eu não vou fazer a reforma da Previdência aqui, vai ter que aumentar a alíquota, sim, dos que estão entrando no serviço público. Vai ter que ter um sistema de financiamento, sim, para que possa garantir a aposentadoria. É só estudar, gente, o que aconteceu. Eu vou até sugerir a essa CPI da Assembleia, vou sugerir um nome aqui publicamente. Igor França, que aliás seria uma boa entrevista para nós aqui. Igor França, que é o maior especialista em estudo de cálculo atuarial do estado de Mato Grosso. É um dos maiores do Brasil. É um técnico de mão cheia, que vem aqui e demonstra que as prefeituras vão falir, que o estado vai quebrar, que não vai conseguir pagar a aposentadoria. A prefeitura não pode rodar dinheiro, o estado não pode rodar a maquininha de dinheiro. Não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Vai ter que fazer ajustes nisso. Só não pode caçar direitos. Direitos de jeito nenhum. Não, ninguém está defendendo caçar direitos. A gente está defendendo regular os direitos para que eles sejam cumpridos. Na Grécia não caçou direito, mas na Grécia metade deixou de receber. Quer dizer, eles cortaram o salário lá pela metade. É isso que tem que se evitar aqui. Bom, nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco, ainda hoje aqui no Notícia de Frente, a gente vai falar sobre a cassação do mandato da senadora Selma Arruda por unanimidade no Tribunal Regional Eleitoral. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta quinta-feira e nós destacamos aqui agora que a Assembleia Legislativa aprovou 10% do FETAB para a saúde. Os deputados estaduais, eles aprovaram na sessão desta quarta-feira, a pedido do governo do estado, que 10% do Fundo Estadual de Transporte e Habitação seja destinado para a saúde do estado, o que irá representar cerca de 150 milhões de reais até julho. Esse recurso deveria ir para o MTPAR, uma sociedade de economia mista que promove a geração de investimento, porém, como a iniciativa ainda não está totalmente formatada, o governo pediu que esse recurso fosse aplicado na área prioritária da saúde. E aí, do outro lado, tem a manifestação da AproSoja.
o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso e vice-presidente da ProSoja Brasil, Antônio Galvão, voltou a cobrar a destinação correta dos recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação durante a abertura da feira Parecis Superagro, lá em Campo Novo do Parecis, também na manhã desta quarta-feira. De acordo com o presidente da ProSoja, os produtores entendem que as áreas para as quais serão destinados 60% dos recursos do novo FETAB são prioritárias. No entanto, existem outras fontes de arrecadação específicas para essa finalidade, entende o presidente da ProSoja, Antônio Galvão. Tudo bem, pode até existir aí outras fontes, né? Só que a saúde é um caos, né? Gente morrendo, né? Gente sem ser atendida. A informação sua é que a Assembleia aprovou. Isso. Se a Assembleia aprovou, vira lei. Se virou lei, 10% para a saúde. Tomara que a Assembleia tenha retirado esses 10% da habitação. Porque aí mantém o investimento na infraestrutura, que é o que ele está preocupado. Ele está preocupado. Tirou lá do MTPAR. Tirou do MTPAR. Está certo. Mas aí tinha uma informação, não é? Que esses recursos que iriam lá para a MTPAR, o governo não confirmou, não tem uma informação oficial sobre isso, mas que de alguma forma esses recursos do FETAB que iriam para o MTPAR seriam utilizados com foco na ferrovia, que interessa para quem? Não, tá bom, Lúcio, mas assim, pegar 10% e destinar para a saúde é uma coisa correta. Sim. Tirou da MTPAR. O que talvez tenha que fazer uma outra mexida é assim, porque está destinando, vamos ser sinceros aqui entre nós, ficticiamente 20% para a habitação. Há quantos anos não vai 20% do FETAB para a habitação? Então, que esses 10% sejam retirados da habitação, embora a nomenclatura seja MTPAR, e que o dinheiro do FETAB seja usado exclusivamente nas rodovias e ferrovias. Tudo bem, na infraestrutura do Estado de Mato Grosso. Na infraestrutura e mais a saúde. Eu acho que seria uma boa destinação para o dinheiro. O presidente da ProSoja está sendo coerente nas suas críticas ao FETAB. Sim, né? até aí... Lembra da nossa... É que ele é dirigente de classe, né, professor? Tem que falar o que os coleguinhas querem ouvir, né? Ele está sendo coerente, sim. Aí ele pergunta aqui, são importantes essas outras áreas? Aí a saúde está entre elas, né? Aí ele responde, são sim, não temos dúvida disso. No entanto, ao longo dos anos, o que se viu foi a falta de gestão eficaz na aplicação dos recursos e é isso que cobramos e vamos continuar o enfrentamento. O descontentamento é grande em todo o segmento. Passamos meses discutindo e tentando evitar que isso acontecesse, pois o setor já contribui e não estamos cobrando nada além do que é de direito, disse Antônio Galvão. Eu não acredito que vai ter descontentamento nenhum. Esse descontentamento inicial aí é o mesmo descontentamento que eles tiveram com o Dante, que eles não queriam o FETAB de jeito nenhum. Mato Grosso, na opinião deles, não era para ter o FETAB. Aí o Dante insistiu com a tese do FETAB, venceu com a tese do FETAB e ai do Mato Grosso se não fosse o FETAB. Ai de Mato Grosso se não tivesse esse recurso do FETAB para fazer o investimento na infraestrutura que eles tanto reclamam. Né? O Dante até gozou muito pouco disso, porque quando o Dante aprovou já estava no meio do último mandato. Então, praticamente, o governo Dante arrecadou 200 milhões do FETAB no governo inteiro. O FETAB foi a salvação da lavoura dos outros governos. Dos outros governos que vieram depois de Dante de Oliveira. Depois de Dante de Oliveira. Quer dizer, e foi uma engenharia econômica da equipe do Dante de Oliveira. Eu acho que essa crítica é boa do agronegócio. Sempre é bom você estar vigilante. Sempre é bom você estar cobrando. Mas acho também que o governo e a Assembleia fizeram absolutamente correto em destinarem 10% do FETAB para a saúde. Até porque só para
para avalizar o que o Antero acabou de colocar, professor, déficit na saúde é de 613 milhões de reais e o valor chega a 30% do orçamento de 2019. O déficit acumulado pelo governo do Estado na área de saúde é de 613 milhões e o cenário foi apresentado por técnicos da Secretaria de Estado de Saúde durante uma audiência pública realizada pela Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social lá na Assembleia Legislativa. O caso é grave, mas muito grave mesmo, né? Pois é, Lúcio, 10%, se nós levarmos em consideração toda essa crise da saúde, os 10% fica um índice muito aquém daquilo que é necessário. Mas a pergunta é, será que é apenas a questão do dinheiro que vai resolver os problemas da saúde? Eu tenho a impressão que não. A saúde, a crise não se resolve tão somente com mais dinheiro para a saúde, mas é preciso que haja, no mínimo, um melhor planejamento dos gastos na saúde e em outras áreas também. Então, nesse aspecto, é preciso que o governo, Mauro Mendes, planeje um pouco mais esses gastos todos. Bom, e agora nós vamos ao seu destaque, Antero. O meu destaque é com relação a uma entrevista que fiz com o delegado Flávio Stringheta. Flávio Stringheta confirmou que toda a papelada da Grampolândia Pantaneira já está aqui em Mato Grosso. O delegado-geral de Polícia Civil vai indicar 1 ou 2 delegados para cuidar do caso. Ele está no grupo do comando de combate ao crime organizado, então ele não está indicado para essa função. E foi ele, juntamente com a delegada Ana Cristina Felder, quem comandou as investigações antes de todo o inquérito da Grampolândia ir para Brasília. Aí, indagando dele, da experiência dele como investigador, ele disse que a investigação deve ser demorada, porque assim que receberem os dados, quem for trabalhar com isso, vai trabalhar em cima de muitos números que teriam sido grampeados. Porque há informações de bastidores de que seriam mais de 70 mil pessoas que foram grampeadas ilegalmente em Mato Grosso. E aquilo foi o Estado bisbilhoteiro, né? O Estado violentando o direito de cidadão, o Estado violentando o sigilo das conversas telefônicas, o Estado instituindo para si um programa Fala que eu discuto, que tem até aqui na Record, né, do Bispo Macedo, né? Fala que eu discuto. Aí o Estado queria ouvir as pessoas importantes de Mato Grosso para quê? Para montar dossiês, para fazer perseguição política, uma série de coisas. E pelas apurações que foram feitas até agora, o Estado está envolvido nisso. Está envolvido nisso a partir da fraude do protocolo, a partir de que tudo isso era engendrado de dentro da Casa Militar, da Secretaria da Casa Militar, da Secretaria de Segurança e da própria Secretaria de Justiça. Todas essas secretarias tiveram pessoas envolvidas. O protocolo do Palácio foi envolvido para fraudar documentos e gerar uma entrevista coletiva do governador Pedro Taques partindo para cima do Mauro Zac e acusando o Mauro Zac de ter fraudado o documento quando denunciava a questão da Grampolândia Pantaneira. Hoje, a verdade vem e o Ministério Público está pedindo ao Tribunal de Justiça para investigar Pedro Taques por denunciação caluniosa contra o promotor Mauro Zac. Exatamente porque ficou comprovado que quem fraudou o protocolo foi gente do próprio governo. Mas isso tudo precisa ser apurado e precisa ser investigado. E, pessoalmente, eu estou defendendo que o delegado Stringheta... Mas nessa questão do protocolo, chegou a ser feito até um levantamento pela Controladoria Geral do Estado, sim, não teve a isso? Controladoria Geral do Estado investigou e chegou também à mesma conclusão de que foi um cidadão lá. Mas isso não pode parar por aí. Não pode ficar na Controladoria Geral do Estado. Tem que ouvir o cidadão. Quem que mandou o senhor fazer? Como é que o senhor foi pressionado para fazer? Tem que ouvir essas pessoas
para buscar a verdade real dos fatos. Algumas declarações do delegado Stringueta que eu questionei lá na Rádio Capital FM. Ele diz o seguinte, eu perguntei dos problemas que ele teve com os colegas, recentemente, inclusive, com um delegado que é deputado, delegado Claudinei. E ele respondeu o seguinte, quando você disse que eu enfrentei alguns problemas com colegas em relação aos investigados da Grampolândia, até entendo que tenha causado algum desconforto. O que eu não consigo conceber é que colegas que não conhecem as investigações não viram o que aconteceu e passaram a nos criticar, disse Stringueta. E aí ele revela um dado importantíssimo, que é um dado muito favorável ao comportamento dele e da Ana Cristina Felder, extremamente corajoso. Aspas novamente para o delegado Stringueta. Criticaram não só a mim, como a delegada Ana Cristina, que também esteve à frente das investigações. Os colegas não reconhecem que era um trabalho legítimo, trabalho que não tem nenhuma forma de ser contestado judicialmente. Ele disse o seguinte, fomos a primeira polícia judiciária civil em todo o Brasil a atuar contra o secretário do Estado em exercício e prender o secretário. Isso é muito relevante, gente, porque a polícia, ela não pode ser uma polícia de governo, ela tem que ser uma polícia do Estado. A polícia não tem que estar a mando do governador, do secretário de segurança, ela tem que estar para proteger a sociedade, até quando o secretário errar. E no caso do secretário de segurança, mostrou que a polícia é uma polícia que é uma polícia de Estado, não é uma polícia de governo, porque o governo não tinha interesse. Vocês se lembram que toda ação para apurar a Grampolândia, o governador Pedro Taques dava coletiva, solidariedade ao coronel Zaqueu, solidariedade ao coronel fulano de tal, solidariedade ao coronel Lisco, e assim por diante. Então, eu creio, e agora para fechar o comentário, de que seria de bom tom que a Polícia Judiciária Civil reconduzisse nestas investigações para não corrermos o risco da prescrição e favorecer os bandidos que cometeram esse crime hediondo da Grampolândia Pantaneira. Seria interessante conduzir o delegado Stringueta e a Ana Cristina Felder, ambos, para comandarem a investigação. Agora, na decisão aí do ministro Mauro Campbell, lá do STJ, com exceção dos promotores ou dos magistrados que seriam investigados e que iriam lá para o Tribunal de Justiça, para o desembargador Orlando Perry, todo o restante da investigação vai para o juiz Jorge Tadeu, da 7ª Vara Criminal, que é a primeira instância da Justiça. E ele ainda reforça na decisão dele, olha, isso daqui não é para ir ao tribunal. Não, mas está certo. Ele reforçou. Ele reforça tecnicamente e reforça corretamente. Tem que ser julgado na primeira instância. Porque essas pessoas que eram secretários de Estado na época e tinham foro no TJ, não são secretários de Estado agora, portanto não tem foro. Então tem que ser na primeira instância. Está absolutamente correta essa decisão do ministro Campbell. Nós chegamos ao final desse bloco. Daqui a pouco, a Notícia de Frente estará de volta para falar sobre a cassação do mandato da senadora Selma Arruda pelo Tribunal Regional Eleitoral. Um instante só. Nós estamos de volta com a Notícia de Frente desta quinta-feira, destacando agora o seguinte, a decisão lá do Tribunal Regional Eleitoral. O TRE cassou o mandato da senadora Selma Arruda por unanimidade. A decisão foi tomada no julgamento que foi realizado ontem. E aí, o que foi aprovado lá foi a cassação do mandato da senadora Selma Arruda por abuso de poder econômico. No julgamento da tarde desta quarta-feira, 6 magistrados
acompanharam o voto do relator Pedro Sakamoto e, por unanimidade, decidiram cassar o mandato. E quem acompanhou lá no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, ontem, no período da tarde, toda essa votação aí, todo esse julgamento, foi a repórter Patrícia Helena Dorilheu, que agora conta os detalhes aqui no A Notícia de Frente. Por unanimidade, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso decidiu, nesta quarta-feira, pela cassação de toda a chapa da senadora da República pelo PSL, juíza Selma Arruda, e seus suplentes e de toda a sua chapa. Decidiu também pela inelegibilidade durante 8 anos de Selma Arruda, de seu primeiro suplente, Gilberto Possamay. A sessão, depois de ter sido prorrogada aí durante alguns dias, começou na manhã, por volta das 9h30 da manhã desta quarta-feira, teve um intervalo na hora do almoço, retornou às 14 horas e encerrou por volta de 5h30 da tarde. No período vespertino, foi feita a leitura dos votos por cada um dos juízes. Quem começou foi o desembargador Pedro Sakamoto, que é o relator deste processo. Na leitura do seu voto, ele deixou muito claro que existem provas robustas que provam e que dão a entender que houve, de fato, caixa 2 e abuso de poder econômico por Selma Arruda antes, durante e depois do período de campanha eleitoral. No total, houve aí R$ 1.232.256 utilizados de forma irregular para a campanha da senadora Selma Arruda nas eleições de 2018. R$ 855.269 foram utilizados aí antes mesmo do seu registro de candidatura e cerca de R$ 377 mil durante a campanha, porém, este montante de 376 mil não foi registrado na Justiça Eleitoral. O desembargador, durante sua fala, disse, inclusive, que a chapa, queimaram a largada pela corrida por uma vaga ao Senado Federal. A senadora, ela tem ainda sim a possibilidade de entrar com recurso nas instâncias superiores, ou seja, no Tribunal Superior Eleitoral. Certamente é o que ela fará, já em regime aí de emergência, e nós conversamos, a imprensa, com o advogado de Carlos Fávaro, do PSD, o ex-ministro da Justiça, Dr. José Eduardo Cardoso. Nós estamos avaliando quais medidas serão tomadas, tá certo? Repito, não é uma questão de que queremos que A, B ou C assuma, porque defendemos a eleição. A eleição ela é importante. Agora, nesse período, nesse curto período, nesse breve período, como ficam as votações do Senado Federal? Né? Quanto tempo demora, doutora, para ser convocada essa eleição? Qual é o prazo que teria que ser convocado? Veja, há ainda a possibilidade de recurso com efeito suspensivo no TSE. Claro, então nós temos aí algumas delongas, é impossível prever-se um prazo. O que me parece razoável é que se entenda que em nenhum momento pode ficar sem o preenchimento da vaga. Acho que seria um prêmio, inclusive, deixar alguém que cometeu abuso de poder no exercício desta vaga. Alguém que abusou do seu poder econômico, alguém que praticou caixa 2 em flagrante imoralidade, como reconheceu esse tribunal. Então, portanto, me parece que correto seria que o mais rapidamente possível a candidata investigada, a senadora eleita Selma, seja afastada do cargo, para que assuma alguém o seu posto. E a única pessoa habilitada para que isso possa acontecer é exatamente o terceiro colocado nas eleições. Isso é uma grande vitória no contexto em que se estabeleceu. Eu coloquei a ação antes da eleição. Portanto, não defendi em causa própria, eu defendi o princípio democrático da transparência de um pleito eleitoral. Essa é a essência da ética. Não disputei, não falo em causa própria, falo em nome do povo que quer e exige transparência e da luta constante contra a corrupção, que não se faz apenas nos palanques, que não se faz apenas na disputa do voto. A luta por um país melhor se faz no dia a dia de cada cidadão. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Jean Carlos, Patrícia Helena Dorilheu para o A Notícia de Frente. Bom, então aí, aqui no Tribunal Regional Eleitoral, a senadora Selma Arruda e os suplentes dela
estão agora com a caça, foram cassados, né? Os mandatos, os registros aí foram cassados pela Justiça Eleitoral, onde tinham lá as denúncias de prática de caixa 2 e abuso do poder econômico. Deve ser por isso aí, com essa preocupação, por isso que estavam tentando adiar tanto, né, esse julgamento, né? Jogar para frente, né? Postergar, né? É isso, Antero? Isso, eles jogaram muito para postergar isso, né? Eles queriam porque não queriam deixar votar, levantaram uma série de preliminares. Essas preliminares foram todas rejeitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A sessão foi longa ontem, ela começou pela manhã e foi terminar no finalzinho da tarde. E o Tribunal Regional Eleitoral cassou a Selma, decretou a inelegibilidade dela e do suplente por 8 anos, e a penalidade é em função de abuso de poder econômico e caixa 2. Então, essas coisas, inclusive, ficaram muito demonstradas na sustentação oral dos advogados de acusação. Estou falando aqui do Ministério Público e estou falando do advogado também que veio representar o Carlos Fávaro, que é o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que é um brilhante professor de Direito. E ele foi e fez uma defesa muito meritória, inclusive pretendendo que o Fávaro ocupe a vaga temporariamente, né, e possa concorrer à nova eleição. A grande verdade e a síntese da decisão é que a Selma foi cassada e foi determinada nova eleição para o Senado em Mato Grosso. Ah, mas isso termina aqui? Não, não termina aqui. Ela tem o direito de recorrer ainda no cargo e vai ser julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Por tudo que aconteceu aqui, 7-0 para mim é muito representativo. Não há como se alegar perseguição de um colegiado de 7. 7-0 para mim é muito representativo, mas muito representativo mesmo. E a senadora Selma Arruda só tem uma chance de conseguir postergar lá no Tribunal Superior Eleitoral. Porque se for julgado, é difícil reverter esse placar de 7-0 aqui em Mato Grosso. E o questionamento que existia, pelo menos da parte aí da defesa da senadora Selma Arruda, antes do julgamento, era um questionamento em cima do relator do processo, o desembargador Pedro Sakamoto. E aí, como o Antero acabou de colocar aqui, o problema não era o Pedro Sakamoto, não era o relator do processo, né? Até porque os outros 6 acompanharam o voto do relator. O relator que também acolheu o parecer lá do Ministério Público Eleitoral, do Procurador Regional Eleitoral, que pediu exatamente isso, né? Ele pediu o seguinte, ele pediu lá, no parecer dele, era para cassar os mandatos, tanto da senadora Selma Arruda, como dos suplentes dela, e ainda deixá-los inelegíveis pelo prazo aí que a lei determina. Inelegíveis por 8 anos. Mas tem uma frase do relator... É por 8 anos a partir do que seria o término do mandato. Exatamente. Então ela fica 16 anos fora da atividade política. Começou mal na política, né? Mas tem uma frase do relator, se não me falha a memória, Lúcio, ainda que não se tenha trânsito e julgado, é preciso que o Tribunal Regional Eleitoral marque a data da nova eleição. Se eu entendi corretamente, é esse o pedido do relator. Por outro lado, eu quero discordar da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, da convocação, aliás, foi um pedido do José Cardoso, que na sua... José Eduardo Cardoso. Ele, fazendo a defesa do seu cliente, ele pede exatamente que se cumpra o princípio constitucional e coloque o terceiro lugar, no caso o cliente dele, para assumir temporariamente. Eu, particularmente, embora isso possa ser legal,
eu acho que é injusto com os demais concorrentes, Lúcio, para a vaga do Senado. É injusto Mas injusto por quê? Porque Porque ele concorreria à reeleição, né? A reeleição, sim. Portanto, ele já sai lá na frente dos demais concorrentes. Portanto, deixou aí de ser uma disputa com igual condição e passa a ser uma desigualdade na disputa pela vaga do Senado. Essa é a questão. O José Eduardo Cardoso, na fala dele, ele pede isso. Tem que ver no acórdão se vai sair isso, né? O que vai sair no acórdão, com certeza, é a cassação do mandato da Selma e a inelegibilidade por 8 anos. E isso, com essa certeza, cassação, a cassação do mandato aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral significa que ela tem que deixar o Senado imediatamente? Não. Significa que ela vai recorrer ainda no cargo. Ao TSE? Ela vai primeiro fazer embargos de declaração aqui. Ela vai tentar, quanto mais tarde julgar lá, é melhor. Mas embargos de declaração são efeitos procrastinatórios. Só para adiar. Não vai mudar em nada. Não vai mudar em absolutamente nada. Né? A gente ficou sabendo o que era embargo de declaração no julgamento do Lula. Assim, embargos de declaração, ela tem que citar omissão, contradição e um outro detalhe lá para opor embargos. Aí, esses embargos de declaração vão ser julgados aqui e vão ser negados, porque tem que ser negados. Não é que os 7 membros do tribunal resolveram perseguir a doutora Selma, não é nada disso. E aí isso vai para Brasília e vai ser julgado lá. Mas o doutor José Eduardo Cardoso, o advogado do Fávaro, ao pedir para que o Fávaro seja colocado, ele foi muito correto na questão da lealdade processual. Falou, embora não esteja na jurisprudência, embora não esteja na lei, não é legal que o Fávaro assuma. O que está na lei é nova eleição. O que ele está pedindo ao Tribunal Eleitoral é para que coloque o Fávaro no cargo temporariamente até a nova eleição. E aí causaria esse desequilíbrio que o senhor está falando. Exatamente. Né? Mas não tem lei que ampare esse pedido. Embora, como não tem nenhuma jurisprudência sobre isso, a tese dele é assim, tem que pôr o terceiro colocado, porque senão Mato Grosso fica com uma subrepresentação. Todo estado tem 3 senadores e Mato Grosso fica só com 2. Então tem esse argumento extra legis, apelando ao bom senso para colocar o Carlos Fávaro. Mas o bom senso também indica que seria uma mácula na disputa, né? Seria um privilégio ao Fávaro na disputa. Se bem que eu não acho que isso garante a eleição de Fávaro coisa nenhuma. A eleição, o pau vai catar. Seria correto dizer aí que por ter sido essa decisão, pelo fato dela ter sido por unanimidade, os 7 juízes lá do Tribunal Regional Eleitoral acataram o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, cassando o mandato da senadora Selma Arruda e dos suplentes dela. Seria correto dizer que o entendimento deles, sem ficar nenhuma dúvida nesse processo, é que os juízes entenderam que ficou comprovado a prática de Caixa 2 e o abuso do poder econômico? Sim, sem dúvida. Isso está decidido. Ficou comprovado o abuso do poder econômico e o Caixa 2. E estava comprovado mesmo. Isso a gente não pode opinar aqui sem conhecer os autos. Mas, assim, estava comprovado pelas entrevistas do Brasinha, por tudo que foi divulgado na imprensa. Ela gastou dinheiro antes do período que era permitido gastar. Ah, você acha, então, a senadora Selma? Não, não acho nada. Eu acho que ela tem que cumprir a lei, como todo cidadão brasileiro. Ah, mas ela é uma novata e, às vezes, foi descuidada. Beleza. Mas o artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil diz que a nenhum brasileiro é dado a legal desconhecimento da lei para não cumpri-la. E o artigo 3º da Lei de Introdução do Código Civil. E a juíza Selma é juíza, ela já aplicou várias vezes isso. Então ela não podia ter cometido essa barrigada aí. E só para encerrar esse assunto aqui, antes de ir ao seu destaque, professor,
Só lembrando aqui que o advogado do ex-candidato ao Senado, Carlos Fávaro, o ex-ministro José Eduardo Cardoso, também anunciou aí que pretende abrir um processo contra a senadora Selma Arruda por falsidade ideológica. E na questão penal também. Ele pediu que os documentos sejam encaminhados à Procuradoria-Geral da República, dizendo que a questão dela não é só eleitoral, que ela cometeu crimes e ela tem que pagar por esses crimes. Falsidade ideológica. Professor Lorenberg Alves, é o seu destaque. Lúcio, Antero e amigo telespectador, o salário mínimo tem sofrido, ou melhor dizendo, a maneira de calcular o salário mínimo tem sido tema de discussão dentro do governo Jair Bolsonaro. Eles discordam da atual metodologia do reajuste do salário mínimo. Como que é atualmente? Soma-se a inflação do ano anterior mais o PIB de 2 anos antes. Essa soma que dá o índice percentual do reajuste do salário mínimo, que via de regra fica um pouco além da inflação. Pois bem, o governo pensa de maneira completamente diferente. Ele quer mudar essa regra a partir do ano de 2020, a partir, portanto, do ano que vem, mudar essa regra. Aliás, o próprio vice-presidente da República já disse com todas as letras que o reajuste acima da inflação é uma vaca sagrada. Ele é contra isso, acima da inflação. O governo trabalha com a hipótese, se mudar a maneira do cálculo do reajuste do salário mínimo, ele possa ganhar aí 330 bilhões de reais durante 10 anos. É bom, amigo telespectador, para que nós todos comecemos a pensar. 85% das aposentadorias estão vinculadas ao salário mínimo. Esse é um ponto. 85% das aposentadorias estão vinculadas ao salário mínimo. Um outro ponto que é bom a gente estar também trazendo para a reflexão. 70% da população brasileira ganha de 1 a 3 salários mínimos. Quando você tem o reajuste do salário mínimo desta maneira que tem hoje, que é a soma da inflação do ano que passou e mais o PIB, ou seja, o crescimento da economia de 2 anos anteriores, você tem uma coisa fantástica, Lúcio. Qual é? A menos desigualdade salarial. E um outro detalhe, mantém para essa faixa da população, que de acordo com os cálculos, 70% da população mantém-se o poder de compra. Ao manter o seu poder de compra, movimenta dinheiro no mercado. Portanto, você diminui, em linhas gerais, a chamada desigualdade social no país. Quando você mexe com isso, muda esse cálculo, você aumenta cada vez mais a desigualdade social. Esse é o grande problema de uma nova maneira de calcular o reajuste do salário mínimo. E a gente registra aqui, voltando à justiça eleitoral, não tem a ver, mas tem a ver. Por unanimidade, não foi aqui no TRE, por unanimidade o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, negou o retorno de Gilmar Fabris ao cargo de deputado estadual. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram o recurso interposto pela defesa do ex-deputado, que foi considerado ficha suja por ser condenado por desvio de dinheiro público na Assembleia. A negativa foi unânime, porque todos os ministros seguiram o voto do relator. O que aconteceu aqui, também no TSE, no caso da juíza aposentada, a senadora Selma Arruda. A condenação de Fabris é referente ao período em que ele foi presidente da Assembleia Legislativa por endossar 22 de 123 cheques utilizados para pagamentos de 30 empresas
que eram empresas fantasmas. No caso aqui de Gilmar Fabris, também ocorreu a mesma coisa. O TRE, ele perdeu aqui no TRE, foi lá para Brasília, para o TSE, e aí ele continua sem o mandato de deputado estadual. É por isso que todo mundo diz o seguinte: olha, a situação da senadora Selma Arruda é dificílima, principalmente pelo resultado aqui do TRE. 7-0 foi aí o placar aí para que ela tivesse o mandato cassado. E uma notícia de frente chega ao final nesta quinta-feira. Nós estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Até lá e um bom dia.